Depois de tantos avisos, o que falta para colocarmos a mão na charrua? Olha, meu querido Entendeu? irmão, o que falta? Eu pergunto, não está faltando nada, porque tudo aquilo que nós precisamos para colocar a mão na charrua, veja bem, Jesus nos deu. E mais do que ele nos deu no seu ensinamento, desde o início de sua pregação, ele tornou, através da Boa Nova, a mensagem dos seus Espíritos, que edificaram a continuidade desse trabalho, ofertando um solo fértil. Apenas o que depende de nós é a vontade de fazer. A vontade de irrigar o solo. A vontade de jogar a semente neste solo fértil. E ninguém vai nos obrigar, vejam bem, ninguém vai nos obrigar a fazer isto. Essa é uma decisão irrevogável para cada espírito. O Cristo Jesus, ele é extraordinário. Ele disse, meu Pai disse que nós precisamos ter a paciência. Uns haverão de progredir em 5.000 anos, em 10.000 anos, em 15.000 anos. Outros só progredirão com 50.000 anos. O que quer dizer? Há uma diferença entre a concessão da compreensão divina. Há uma questão chamada de humildade do espírito. Há espíritos que são aquiescentes. Há espíritos que recebem a luz de Jesus e são tocados na primeira hora. Se não na primeira, na segunda, na terceira ou na quarta. Há espíritos que insistem em não ser tocados. E dizem mais, eles vão escolher os seus caminhos e tornam-se indutivos. Quando alguém diz assim, como uma profecia, a profecia é como alguém que está em cima do monte e observa o caminho todo, e diz assim, irmão Argemiro, lá no quilômetro 63, tem uma terra movediça, não passe por lá, e você vai se afundar no terreno movediço. O que você faz? Como prudente, acauteloso. Será que é verdade? Eu faria o seguinte, vou ver se eu pego um caminho que eu corte, saia fora desse trajeto. Porque se alguém me disse isso, eu não preciso ver isso aí, eu preciso passar por isso. Mas o que faz a maior parte das criaturas humanas? Não, tem que ver, não pode ser verdade. Como é que ele sabe que a 66, o cara está lá em cima, ele sabe? Mas esse que está aqui embaixo não sabe nada, então acha que o cara que está lá em cima não sabe. E ele disse para ele, não vai, e ele vai. E o que ele faz? Entra pelo terreno e sucumbe. E aí diz depois que ninguém lhe informou. Então, assim são as informações proféticas. Ela tem uma finalidade de mostrar à criatura uma coisa chamada prudência, cautela. Ora, quem não sabe que se criarmos um mundo de violência, haveremos de perecer pela própria violência? É uma questão lógica. No entanto, assistimos à violência, tornamos a violência banal, a irresponsabilidade da sociedade em todos os seus segmentos, que foram constituídos para fazer cumprir determinadas etapas que não estão sendo cumpridas, há uma inversão total de valores, há um desrespeito aos próprios valores, há um convite sedutor para a prática dos desvios de todas as ordens, tanto no campo social, como no campo espiritual, enredados pelos convites tentadores dos mundos, como a drogadição, como o fumo, como a bebida, como o sexo desenfreado, como também a desarmonia mental, que é algo muito importante, porque é tirar as criaturas de uma sintonia e levá-las para uma sintonia que lhes destrói a alma, que criam toxinas nas correntes do seu perispírito, que é a falta de humildade, a prepotência, o egoísmo, a vaidade. E nós assistimos em todos os campos da sociedade. Nós assistimos nos pastores, nos religiosos, né? Nós assistimos nos espíritas, e especialmente muitos daqueles que vão
que se são palestrantes, né? Quanta demonstração, às vezes, de falta de vaidade, de egocentrismo. As criaturas se admiram elas mesmas, falam com manifestações, né? Como se estivessem num teatro, manifestações teatrais, de uma coisa tão simples, tão natural. A vaidade, infelizmente, destrói o espírito. E, principalmente, a sintonia com as entidades espirituais, porque se nós não quisermos conviver na sintonia com os bons espíritos, deveremos fazer tudo cobrando, porque espiritismo caridoso é espiritismo gratuito, sem remuneração. A remuneração que oferta o espiritismo responsável é o bem da criatura que pratica a caridade. Esse é o maior tesouro que ela tem, a proporcionar os recursos ao seu irmão. Então, cabe a ela, sem sombra de dúvidas, o tesouro maior. Dai de graça, o que de graça recebestes, disse Jesus, é a maior de todas as mensagens aos médiuns e aos trabalhadores espíritas, principalmente.